Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo o Hugo van der Dink, é um homem com muitas camadas e também muitas personagens, locutor, criativo, desenhador acidental, uma espécie de cartunista de sucesso instantâneo, criador de personagens digitais de sucesso, como a Criada Malcriada e outras. Uma das minhas favoritas é a Juliana Saavedra, a psicanalista, que é ótima, de tão má para os pacientes. Diz lá o resto do nome da personagem. Estava a ser a psicanalista que deixa os pacientes na merda. Olha, foi o meu primeiro palavrão neste podcast, graças a ti. E a dupla, os Esteves e a Marina e as suas mocas de erva. E a avó tarada, já não sei como é que tu a descreves. A avó, é a avó, pois é, exatamente. És autor de muitos podcasts. Vamos todos morrer. Eu primeiro, quando vi este livro, pensei que horror um canal a ouvir isto, eu não quero pensar nisso. Mas é giríssimo porque falas de pessoas que já morreram. E vou hoje recomendar mais uma, já te digo. Este podcast também está em livro e podemos encontrar o Hugo, ou melhor, ouvi-lo todas as manhãs na Antena 3 ou por trás dos bonecos que partilha nas suas redes e que estão numa coleção de meias. Isso é incrível. Uma coleção de meias, sim, estão em livros, estão em muitos sítios. É o máximo, tens um merchandising absoluto. Também participaste no projeto Labirinto do Observador. Para já em livros estão 16 entrevistas em que se fala na saúde mental e recomendo, muito, muito bom. As entrevistas são feitas pela Sara Antunes Oliveira e a Carla Jorge de Carvalho. Agora mais coisas que descobri sobre ti, que está tudo online. Mas o resto já não está. Tiraste a carta há pouco tempo, mas compraste o carro antes. Comprei o carro antes. E para quem não é de Lisboa, eu tenho que explicar. A rotunda do Marquês de Pombal é sempre referência, porque é horrível, tem 1000 faixas e várias saídas. E disseram-me que tu não tens medo da rotunda do Marquês de Pombal. Eu não tenho medo de nada. Mas já, olá Mariana, estás boa? Eu tenho olá mais aos coisas. meninos e as meninas estão a ouvir. Não tenho medo de nada. Não, isto é para a frente, o caminho para a frente é que é o caminho. Mas isso quer dizer que confias que os outros carros param. Pois é, um bocado isso. Sou assustador. Passa sempre. O mundo, por acaso, acredito, deve ter um bocadinho a ver com a minha maneira de ver o universo, que acho que passa sempre. E tem muito a ver com os carros. Fui pendura durante muitos anos, não é? Quando tirei a carta que agora. É pior. É ótimo, porque estás sempre atento ao que é que está tudo a acontecer. Sim. E vi muita gente fazer razias gigantes a espelhos retrovisores, não é? Sim, e fui percebendo na vida, através de, sei lá, eu lá da minha mãe a guiar ou amigos, que passa sempre. É muito raro as pessoas baterem nos espelhos retrovisores com dano. Mas já bateste em muitos? Não, já bateram no meu. As glitches nas Matrixes. Mas depois deixaram lá a surpresa e não assinaram o presente. Não façam isso. Se calhar foste, não foi para há uns anos. Mas há aqui mais coisas sobre ti. És versátil, és multifacetado, tens uma memória incrível, que inveja, que maravilha. E esta aqui vais ter que mostrar. Tens uma gata cujo nome diz sempre a gritar, que é Cosiu. Cosiu! Sim, e ela vem. E ela vem, que máximo. A tua grande paixão, e sabe-se, muita gente já sabe, é História, mas estás mesmo matriculado na Universidade de Lisboa no curso de História. É verdade. E tens tempo? Não. Eu já tinha... na altura em que as pessoas vão para a faculdade, entrei em Direito, estive na Católica há um tempo. Depois desisti, fui-me embora. E agora a coisa, achava eu que tinha sido há poucos anos, mas já foi quase há 10. Fui-me inscrever no curso de História na Nova. Que foi uma experiência toda muito diferente do que tinha sido estudar Direito na Católica, não é? E adorei, só que o tempo falhou e agora este ano resolvi matricular-me outra vez e fui a algumas aulas e entrei numa loucura de trabalho com 2 espetáculos ao mesmo tempo, ensaios de manhã à noite, de modo que estou um bocadinho em falta nas aulas, digamos assim. E já não há o estatuto de trabalhador estudante? Mas eu acho que aquilo tem alguns limites. Por exemplo, ir às aulas, acho que continua a ser. Pelo menos a uma por ano, okay. Mas estou muito interessado. Claro, fui a algumas aulas, não fui, claro, com esta bagagem toda, sobretudo o que Vamos Todos Morrer me deu, isto são 5 anos quase, a ler muito, a investigar mesmo muito para fazer aqueles 15 minutos diários. E confesso que sem grande surpresa e sem arrogância não aprendi propriamente muita coisa ainda. Só que ando com um plano de contar uma história em livro e achei importante, por respeito aos historiadores e até à academia, porque também são coisas importantes,
parar de dizer eu não sou historiador, mas... Então só ir lá passar 3 anos só para dizer assim, eu enquanto historiador, estás a ver? Não, uma etiqueta séria. Por respeito até à própria selo da academia. credibilidade. Exatamente, há tanta gente a escrever lixo sobre história que é tudo mentira e tudo péssimo. Bom e quer ponto. fazer uma... Até te posso contar, não vou contar, depois vais fazer tu. É uma viagem incrível de... Posso contar mesmo. Conta. Os europeus chegam à Ásia e até missionários e tudo mais. Temos um Matteo Ricci que chega à China e nos dá os primeiros relatos depois daquelas histórias do Marco Polo, que é no século XIII ainda. O Marco Polo esteve na China, foi por terra e conta aquelas primeiras impressões de ir praticamente a outro planeta, porque a China e o Oriente estava completamente isolado de como a Europa foi fazendo o seu caminho. E chega, escreve o seu livro, As Viagens do Marco Polo. Agora, séculos depois, quando começam as viagens por mar, esse italiano, Matteo Ricci, vai por mar e chega também à China. Há aqui uma questão que o Marco Polo chamou Cataio àquelas terras. E, portanto, eles quando chegam à China dizem, será que isto é que é as famosas terras de Cataio? E era preciso fazer o quê? Era preciso alguém voltar a fazer o caminho por terra, pela famosa Rota da Seda, e encontrar-se entre aspas, com o Matteo Ricci, quem lá estava, para dizerem, isto afinal era mesmo a China. E quem vai fazer essa incrível viagem é nada mais nada menos do que um tipo saído de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, que fez essa viagem no século XVI, e eu queria muito, fez a pé, demorou anos a fazê-la, vai pelo Afeganistão, e ele deixou relatos dessa viagem que deve ter sido incrível, de um tipo que vem dos Açores fazer uma viagem que atravessa o mundo praticamente da Europa até chegar de facto a Pequim e a provar que o Cataio do Marco Polo era a China. Eu adorava fazer esta viagem mesmo, fazê-la fisicamente e depois descrevê-la como é que ela é hoje, tantos séculos depois. Há partes que é impossível fazer, por exemplo, não podes atravessar o Afeganistão, não sei se quer comigo. Sim, aos dias de hoje não convém, não é? Não, é mesmo, quer dizer, é uma sentença, é um suicídio praticamente, mas adorava. Porque é que é o máximo. E agora estás a dizer em voz alta, portanto vais ter que fazer, que é antes que alguém te roube a ideia. Pois amanhã já vai aparecer um anúncio de uma série, uma web series sobre a viagem. E depois tu és o Catraio. Faço o Catraio. Catraio, vai à procura do Cataio. Exatamente, do Cataio. Vão todos para... Não estava a não disse, não disse. Olha, e outra curiosidade engraçada, que tu fazes anos na véspera do Natal, aliás também falas nisso no teu texto, na tua entrevista, aqui no livro Labirinto, mas há aqui eu basicamente quando soube esta informação, perguntei, posso ir? Porque tu tens um almoço tradicional com os amigos, vão a marisqueira e há uma regra, o único utensílio ou talher que se pode utilizar para comer é o martelo. E eu perguntei, mas literalmente um martelo? Não, também podemos usar as tenazes de uma santola. Portanto, eu vi um vídeo. Viste o vídeo? Vi o vídeo. Martim Sousa Tavares entregou-te, claro. Em que há uma tenaz a segurar um copo de vinho branco. É gravíssimo. Mas é uma tradição, sim. Esse almoço, sim, o almoço de Natal, comer. Aquilo fica lá a metade, não é? Pois, ficam todos sujos. Fica tudo péssimo. E o restaurante todo chocado, não é? Com aqueles javardos. Tem sido no mesmo estabelecimento comercial. Já sabem. Meu Deus, eles reservaram um mês outra vez. Exatamente. E se não se desse o caso de precisamente o pai do maestro ser um cliente habitual, acho que teríamos sido expulsos. Engraçado, que maravilha. Mas quando o Martim mostrou isso, eu disse: posso ir? O vídeo é muito grave, sim. O vídeo é ótimo, todos sujos. Ai, que bom. E pronto, e outra curiosidade, já agora com o Martim, claro, diz que de todas as aldeias que há em Portugal, não é que vocês têm episódios, tiveram podcast juntos, não é? Era uma vez 2 pessoas ou 2 pessoas a conversar, aos dois formatos, não é? Gozaram com a arquitetura. Martim contou isso. Martim contou isso. Gozaram com a arquitetura de uma aldeia e foi enchendo. Tu compraste casa e vais mudar em breve. É verdade. Eu nunca tinha ouvido falar daquela aldeia. O Martim, os episódios eram trocados. Havia um episódio em que eu ia investigar um assunto e contava essa história ao Martim, e havia episódios em que o Martim investigava um assunto e me contava. E ele fez um episódio inteiro a dizer só mal dessa aldeia. Que é a capital da arquitetura do imigrante. Exatamente. E então eu andava à procura de casa, tinha uma casa no campo, para me mudar mesmo, o plano daqui a 2 anos mais ou menos, mudar-me para lá. E andava a vi milhões de coisas na net, quer dizer, como se procura, quer dizer, não sei se toda a gente procura casa assim, mas eu sem referência nenhuma geográfica, pus só naqueles sites que dá para procurar casa a distância que queria de Lisboa, mais ou menos a zona do país,
E começo a ver casas, tudo muito coisas, ruínas para reconstruir, isto e aquilo. A inflação imobiliária já chegou também a todos os cantos do país, né? Havia coisas inacreditáveis. E pensei, isto é uma casa na Quinta da Marinha, mas agora a 300 km e com um palheiro, não é? Pelo mesmo preço que se comprava nos anos 90 na Quinta da Marinha. Desespero. Sim, péssimo. E então encontrei uma que enchia as medidas todas, é linda de morrer, precisa de ser arranjada, mas era lindo, não é daquelas em que tens que fazer um esforço de imaginação de como é que isto vai ficar depois de umas obras. E quando faço scroll down, o nome da aldeia era exatamente aquela. Eu juro que vacilei e pensei, eu não posso ter uma casa nesta aldeia. Foi o karma, foi o karma. E ligo ao Martim e disse, olha, encontrei uma casa incrível, agora preciso dizer onde é que é. E ele disse, não pode ser. Mas já encontramos um nome alternativo, que é da vila mais perto, para chamarmos aquilo. E afinal, a aldeia, o Martim exagerou imenso, tem uma parte central linda, com casas amorosas, e depois à volta, de facto, tens uma arquitetura típica daquelas dos anos 70, 80, das pessoas que vieram de França, sobretudo. Pronto, é isso, é como e com a sua massa construíram casas incríveis. Capital da arquitetura do imigrante. Exatamente. Tudo. O Martim, aliás, que já cá esteve neste podcast na primeira temporada e recomenda a conversa número 20 e com quem lançaste uma peça de teatro, O Misantropo. É verdade. Nós fomos convidados pelo Pedro Penin do Teatro Nacional Dona Maria II para, na altura, o Pedro convidou-nos para fazer uma tradução livre do francês da peça do Molière. E nós pegámos nessa ideia e não fizemos nenhuma tradução livre. Fechámos-nos durante 4 dias isto também é ótimo, num palácio em Tomar, palácio lindo, com uma particularidade de estar a cair aos bocados. Eu acho que a família alugava quartos que não eram caros no palácio para comprar o pequeno almoço do dia seguinte. Não era para manter não, para manter a casa não era seguramente. Exato. E então escrevemos e foi incrível. Foi muito... Em 4 dias demos uma volta gigante ao texto do Molière, pusemos aquilo a acontecer em Portugal e depois entregámo-lo. Nós sabíamos quem é que ia ser o elenco, sabíamos quem é que ia ser a encenadora, a incrível Mónica Garnel, que transformou o nosso texto num espetáculo que dá mesmo gozo de estar na segunda fila como autor a ver, ficou mesmo incrível. E é para continuar. Então olha, fica aqui a recomendação e está online no livro, então o Misantropo, foi assim que eu vos descobri. E depois aqui só mais uma questão, porque estou a adorar ter-te aqui comigo, tenho que aproveitar, porque diz o Martim ainda, não é? O Hugo acredita que quando morrer, os motivos pelos quais vai ser conhecido não são exatamente os mesmos pelos quais é conhecido hoje em dia. Ou seja, o seu legado será muito mais do que desenhos, podcasts ou gargalhadas que provoca nas pessoas e que tu podes explicar melhor. Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Ele explicou. Ele conta... Não, tu. O Hugo é que pode explicar melhor. Deve ser uma coisa qualquer para me deixar. Okay, vale a pena pensar nisso. Não faço ideia. Será jogador de rugby ou uma coisa qualquer? Não faço ideia. Que armadilha é que o Martim estava a preparar. O que é que ele tem na manga, exato. Bom, são muitas as tuas personagens, eu sou fã de todas. Agora vamos conhecer o leitor. Lês todos os dias? Todos os dias da minha vida. Mesmo. Quando me convidaste e quando me perguntaste-me mais ou menos como é que eram os meus hábitos de leitura, é uma coisa, eu nem sei se é ler, se é parte da minha identidade, não me consigo imaginar de outra maneira. Claro, e quando eu digo aqui todos os dias, não sei se terá havido aqueles dias péssimos porque nos acontece uma desgraça enorme, mas é raríssimo o dia em que eu não leio pelo menos uma página, mesmo sem tempo, mesmo, quer dizer, é quase como respirar, mesmo. Leio desde criança, sim. E tu dizes desde que aprendeste a ler por volta dos 5 anos, começaste mais cedo. Sim. Foi antes da escola? Foi um bocadinho antes da escola, sim. Que tentaste sozinho ou tiveste ajuda? Ou... Sim. Aprendi, sabia ler, juntar as letras. Pois. Sim. Aliás, eu entro na escola com 5 anos, na escola primária, porque faço anos precisamente dia 24 de dezembro e fazia-se aquela coisa. Porque não teria de esperar um ano inteiro para. Agora mudou, sabes que agora, pelo menos nas escolas públicas, a partir de 15 de setembro já vais para o ano seguinte. Okay. Já não entras, portanto, aos 6 anos, só fazes os 6 anos depois de 15 de setembro, já não entras na primeira classe. Ou no primeiro ano, agora é primeiro ano. Agora nós ainda era primeira classe. Também só fiz até à 4ª, estou a brincar. Vê-se. Antiga 4ª classe. Sei exatamente qual foi o primeiro livro que li. Qual? Foi Os Lusíadas, do Luís de Camões. E percebeste?
Não percebi nada, não é? Pois. Depois tive que ler mais tarde. Mas lembro-me de ficar fascinado, porque como ouvi os adultos falarem daquele livro, etc., explicarem-me o que era, quem era o Camões e que era isso tudo, o meu fascínio por, então vamos lá descobrir que livro é, quase como se fosse assim uma coisa, a Bíblia, não é? Uma história dessas. E lembro-me de decorar grandes partes do início dos Lusíadas. Ainda sabes umas alguma estrofes. coisa? Eu acho que toda a gente sabe os primeiros Mas versos. já é? não me lembro. As armas e os barões assinalados pela ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram além da Taprobana, que é o Sri Lanka, que ficam a saber também. Bom, e então a minha mãe usava-me para os amigos lá em casa, usava-me como pet. Sim. E eu ficava a dizer... Os versozinhos. Depois ia-me embora. Agradecia e ia-me embora. Batiam palmas ao menino. Claro. Mas lembro-me que foi o primeiro livro. Quer dizer, o primeiro livro. Que te lembras? Que te marcou? Provavelmente lia também. Havia uns livros. Hoje também há, mas havia uns livros incríveis para crianças. No meu tempo, lembro-me mesmo, havia uns livros com uns ovos, eram fotografias, mas eram uns ovozinhos que eram, depois tinham uns olhinhos, eram assim umas aventuras. Tinha uns CDs a acompanhar com a música. Os CDs, eu sabes em que ano é que eu nasci? Tu não sabes em que ano é que eu nasci? Eu nasci em 1976. Então... Uns CDs. Sim. Tu perdeste a cabeça. Tu nasci em 79. Mas não tínhamos... Tinha um CD que vinha com que eu lembro-me que aprendi que era um oboé, porque era o instrumento usado na música do Patinho Feio, para aí, ou era a banda sonora do livro infantil, então nós ouvimos mas eu com a acho que música. éramos mais crescidinhos quando aparecem os CDs, não é? Não sei, se calhar não. Se calhar era uma cassete que vinha com o livro. Eu acho que era uma cassete. E vinha discos em formato mais pequenino. Talvez, se calhar era isso, já não me lembro. Nós crescemos no princípio dos anos 80, não é? Pois é, os CDs vieram depois, não é? Ideia que o CD é não façamos mais contas, não é? Pronto. E havia os livros incríveis do Patsy, lembras-te disso? Que era um ursinho que andava num barco. O Theo, que era um rapaz ruivo. Havia assim umas coisas muito engraçadas. E esses devo ter lido primeiro. Sim, claro. Desconfio eu. Tenho agora um filho no segundo ano, vou-lhe dizer, Matias, vamos aqui treinar. Os versos. Olha, autores favoritos, é uma lista enorme. É gigante, claro. É impossível. É impossível dizer. É mesmo impossível dizer. Eu escolhi aí algumas pessoas. É tão difícil, é tão injusto, porque há umas pessoas que eu me lembro porque leio há menos tempo, há outras que às vezes não é porque eu acho que sejam os melhores, ou isso são livros que me marcaram em momentos particulares. Claro, eu falei aí, vê se eu me lembro do que é que eu tenho disse, aqui tudo, o Essa de Queiroz, a Agostinho. Claro, em Portugal, sim, incrível mesmo. Não leio muita coisa contemporânea e tenho pena, não leio mais, mas quando... Há uma altura em que percebes que tens que começar a especializar-te, entre aspas, naquilo que te interessa ler. E eu estou um bocadinho fora de Portugal. Gosto muito de literatura inglesa e depois comecei a viajar pelo mundo fora da Europa ou do mundo ocidental. Leio muito, tento ler, tento descobrir coisas de literatura africana, literatura marroquina, árabe, não só marroquina, mas marroquina muito agora. Tenho viajado muito até Marrocos. E trouxeste um marroquino para esta conversa. Trouxe. Awesome. E depois da Ásia também. Pois agora tens uma viagem para fazer. É verdade, tenho que começar a ler para poder ter conversa ao jantar. Exatamente, fazer conversa de café. Exatamente, entrar numa taberna. E portanto não leio muita literatura contemporânea portuguesa. A Agostina é mesmo incrível. E o Essa, claro, o Camilo também é fixe. Camilo, olha, o Martim Sousa Tavares, o Camilo é fixe. O Martim Sousa Tavares trouxe também, o Camilo trouxe vários Amores de Perdição. E tu falaste também de dois poetas portugueses e contemporâneos, a Cláudia Sampaio e o André de Cedeiro. Isso vou descobrindo. A poesia é uma coisa que me interessa mais, contemporânea, portuguesa. Há tão bons poetas e poetisas portugueses e é um gosto ir a qualquer livraria ou feira do livro ou o que seja e ver tanta gente a escrever poesia, porque é uma coisa que falta tanto, não é? A maior parte das pessoas vamos para os romances, não é? Onde está tudo... É diferente. Falta muita poesia no mundo. Ler mais poesia é uma frase que nós... Isto não podia estar a contar, mas tenho um amigo que uma vez acabou uma relação amorosa dizendo uma frase, ler mais poesia, que eu acho... Olha, não é incrível? Eu acabei uma relação amorosa que disse: nós literalmente não ouvimos a mesma música. Que giro. E a Cláudia Sampaio, fica aqui a pressão, porque eu já a convidei para este podcast e gostava muito de a receber. E o André de Cedeiro, olha, uma boa ideia. E depois também já cá esteve neste podcast e adorei, como tu dizes que ela é awesome, eu adorei porque também a acho awesome. Jantarias com a Isabela Figueiredo. Jantaria, sim. Conhecia, os livros dela são ótimos. A Gorda, Um Cão no Meio do Caminho, Caderno de Memórias Coloniais. E convidei, nós fizemos
com um grupo de amigos, recriámos a paródia do Rafael Bordal Pinheiro, uma edição moderna, e então vamos convidar tanto ilustradores como escritores para nos darem uns textezinhos. E convidámos a Isabel, encontrei-a na feira do livro, e disse assim: Isabel, gostava, eu um bocadinho a medo, porque não sabia até o sentido do humor dela. E, é ótimo. É ótimo. É ótimo. E então ficámos, vou dizer, amigos é um abuso, não é? Mas conhecemos-nos, ela é do mais divertido possível. É doida no bom sentido, e adorei, portanto aquilo é tudo perfeito. É uma maluca saudável. É mesmo incrível. E eu sigo no Instagram, e até os posts têm graça. Tudo é eu só ótimo. porque me apetece, é provoca, é ótima. Portanto, Isabela... jantaria com ela, ainda não jantei, mas vamos jantar seguramente rápido. Já me, como é que se diz? Já me impingi para o teu, também? Para o teu almoço de anos, de véspera de Natal, Santola à mão. E Isabela Figueiredo, ela está nesta temporada deste podcast, é o episódio número 7. Agora vamos então para os livros que tu adoraste, alguns deles. Passagem para a Índia, do E.M. Forster. Sabes que a Tânia Ganho esteve também neste podcast. Ela fala no mesmo autor, mas no Maurice, outro livro dele. Ele é uma personagem fascinante. Ele é um escritor inglês. Tem graça, eu traduzi um livro chamado Verão Ártico, de um escritor sul-africano, Damon Galgut, é assim que eu penso que ele se chama. Já foi há uns anos que eu traduzi. Verão Ártico. Vou escrever. Vale mesmo a pena. E o que é que acontece? Era um tipo muito ligado à mãe, o Forster, um tipo com uma vida muito pois sexualmente muito reprimido, porque há ali uma ideia. Ele era gay, como se costuma dizer, mas não era, não é? E há ali muitos escritores que viviam estes dramas e procuravam muito o Egito, o Oriente, para terem as suas relações amorosas ou simplesmente sexuais. E acontece-lhe um bocadinho isso. Ele vive atormentado com este tema. O Maurice fala sobre isso. Exatamente, sobre a homossexualidade. Sobre a homossexualidade própria. E depois há assim uma década onde ele supostamente está a escrever um livro chamado Verão Ártico, que ele nunca escreve, em que não se sabe muito bem o que ele anda a fazer. Não era propriamente respeitado como escritor. O Leonard Woolf, o marido da Virginia Woolf, era o editor dele, que eles têm aquela editora onde publicavam a própria Virginia, e acho que há assim uma história dele estar lá na sala e a Virginia passar a olhar para ele e dizer, sem maldade, quer dizer, sendo uma cabra como ela era, diz assim: esse é aquele seu amigo que acha que é escritor, não é? E já ele tinha publicado imensas coisas. Portanto, não era assim propriamente respeitado. E depois, ao fim dessa década de silêncio do que terá ele andado a fazer, sai este incrível Passagem para a Índia, que é uma visão muito crítica do Império Britânico. Há um filme também ótimo, ia dizer awesome. Isto, no fundo, é a história sobre a relação entre os ingleses e os indianos. Portanto, é muito específico em termos coloniais, mas vai dali, podemos abarcar para a relação do mundo, do Ocidente, com o resto do mundo, esta coisa que nós chamamos o resto do mundo, como se não fosse a maior parte do mundo e das pessoas. E é um livro lindo sobre a possibilidade da amizade entre todos os erros históricos acumulados de um lado e de outro, de todos os lados. E o fim não é esperançoso, mas é um livro, acho que é um dos livros da minha vida, sim. Fala de culpa, fala de inocência, das tensões que surgem com essa colonização. E acaba por ser um thriller, de certa maneira, porque aquilo é a história de uma inglesa que está a visitar umas grutas na Índia, provavelmente com o calor, tem uma alucinação, e está com ela um médico indiano, e ela sai e diz: ele tentou-me agarrar. Rapidamente ela percebe que aquilo é mentira, só que desencadeia um processo depois é difícil voltar judicial, atrás. Sim. E ela às tantas resolve ir-se embora. E então fica lá este homem, fica com a vida absolutamente destruída por causa de uma coisa como um golpe de calor, coup de soleil. Mas é lindo. A Adela com a Steady é o Dr. Aziz, exatamente. só oferece para mostrar as grutas de Marabar e depois pronto, e depois corre mal. Sem duplo sentido. Olha, vem para aí que vou. Eu trabalho com homens há muitos anos. Realmente. Como é que eu não me lembrei? Passagem para a Índia, do E.M. Forster. Sabes que foi o último livro publicado em vida e considerado a sua obra-prima. E depois agora é engraçado, há aqui um dado sobre ele que eu questiono-me se não terá sido a Virginia Woolf a tirar-lhe aqui a confiança, porque ele
foi o último livro que ele escreveu, mas depois disso viveu mais 46 anos. Portanto, o que ele diz é, sem publicar romances, ou seja, o que ele dizia era que escrever não era o elemento mais importante da sua vida, escrever romances, então ele dedicou-se à colaboração com diversos jornais, à escrita de vários ensaios, nunca mais escreveu romance. Caraca, Virginia Woolf destruiu-lhe a confiança. Sim. Ele vivia um bocadinho atormentado com essa ideia de sou escritor, não sou escritor, mas a verdade é que nos deixou um livro mesmo incrível. Passagem para a Índia e M. Forster. Outro que tu leste, e tu já tinhas referido, já sabia que tu traduzes livros, tu leste este em francês, porque não há tradução para português. Les Étoiles de Sidi Mouman. Como é que se diz? Nem sei se disse bem. Dizeste ótimo. Pronto. Sidi Mouman é um bairro de Casablanca. Sim. É um livro que me marcou. Li há muito pouco tempo. Li lá em Marrocos. Fui a uma livraria. Por acaso esse até comprei em Rabat. Tenho viajado muito por Marrocos. E ando a ver. E já viveste em Amsterdão? Já vivi em Amsterdão. Vivi há anos a fio mesmo. Mas agora tenho ido, este último ano, fui quase todos os meses e fui conhecendo vários pontos de Marrocos. E entro em livrarias, tem livrarias muito ótimas, e procuro livros em francês, naturalmente não sei ler árabe. E encontrei este, é o quê? Sidi Mouman é um daqueles bairros, como existe em muitas cidades. Casablanca não é a capital, mas é a capital financeira, se quiseres, de Marrocos. E vivem lá muitos milhões de pessoas. É das maiores cidades da África, e vivem também muita gente que sai das montanhas do Atlas ou de aldeias onde, também por causa do aquecimento global, e já vi isso acontecer lá em aldeias, deixou de ser possível sequer a agricultura de subsistência. É muito grave, isto é aqui à porta e nós não temos ideia do que já está a acontecer, já não é amanhã, é o que está a acontecer agora. E é uma zona pobre, não é? Paupérrima. Então estas pessoas que chegam com a esperança de vou para Casablanca arranjar um emprego vago, estas pessoas vivem, e Sidi Mouman é um caso, um bairro de lata gigante construído à volta de uma lixeira. É um bocadinho a imagem que nós temos das favelas do Rio, mas se calhar 10 vezes pior em condições. E isto é um livro que nos faz pensar muito. Anda à volta de um atentado terrorista que aconteceu em Casablanca. Essa parte é verdadeira, onde morreram vários turistas espanhóis. Morreram 40 pessoas. 40 pessoas, sim. 16 jovens suicidas, 12 dos quais morreram. Isto foi em 2003. Foi há bocado. 2003, foi há bocado, sim. E este livro, não desculpabilizando, faz-nos todos refletir sobre porque é que estes jovens conseguem ter dentro deles este grau de destruição e de violência. É lindo mesmo, só existe em francês, é um livro curtíssimo. Também em inglês, para quem... Existe já, não sabia. Eu encontrei duas traduções, ou duas versões, porque há Horses of God, exatamente. E há mesmo The Stars of Sidi Mouman. Tens razão, agora que disseste isso, fez sentido, sim. E é outro mundo, não é? Outra vida, diferente, felizmente, da tua e da minha, mas comum a milhões e milhões de pessoas no mundo, que é... Sabes quando um segundo pode destruir a tua vida para sempre? Que é aquele segundo em... Tinhas uma bicicleta, tinhas ido... Alguém que... Imagina, salvaste uma mulher de ser atropelada na rua, numa rua de Casablanca. Vens lá do teu bairro onde não tens hipóteses sequer alguma vez de sonhar sair dali. Não há nada para fazer. Nem te dão emprego em mais lado nenhum. Para já não falas francês. Isso fecha-te o resto da cidade, que é uma bitola muito classista que fazem em Marrocos. Aquela mulher, por acaso, tem um restaurante e diz assim, vou-lhe retribuir, dou-lhe um emprego. E o tipo venha cá amanhã, ou encontre-se comigo neste sítio. E o tipo vai para casa, isto não acontece no livro, mas são pequenas histórias que acontecem aos milhões. E roubaram-lhe a bicicleta naquele dia, a vida dele que podia ter mudado, a dele, da família, tudo, o futuro dele podia ser diferente, por um segundo... A vida dele nunca mais vai encontrar aquela mulher, nunca mais alguém lhe vai dar outra oportunidade na vida. O livro centra-se muito nesta hipótese. E depois aparece alguém que é uma espécie de guru que diz venham cá, e a vida ganha sentido, nem que seja teres como esse objetivo, um dia vamos entrar num restaurante e vamos nos rebentar. É muito intenso o livro. Não desculpabilizando, claro, nem o crime, nem os terroristas, nos faz pensar no que é que a conjetura total que leva as pessoas a fazer qualquer coisa tão sinistra como... Pois, ele aqui dá voz, neste livro, não é? Dá voz aos miúdos. Dá voz aos miúdos. Tu percebes, não sei se é logo no início, acho que percebes logo no início, que o narrador é um desses miúdos e que está a narrar já noutro plano, já não está vivo, quando está a ver a sua própria vida vista de cima.
Até esses ataques, ele aqui diz que o autor, que também é pintor, ele nasceu em Marrakech, em 59, e ele estava, lá está, chocado como nós ficamos, não é? Como é que estes miúdos tão novos estão dispostos então vamos lá investigar porque é que isto acontece. E ele tinha regressado apenas há um ano a Marrocos, ele tinha estado em Paris quase 20 anos, ou desde 1980, portanto, de facto, viu outras vidas, não é? Volta para trás, como é que isto aconteceu. Les Étoiles de Sidi Moumen, The Stars of Sidi Moumen, do Mahi Binabine. Outro livro que tu me trouxeste, e engraçado, porque já me tinham trazido uma vez, eu já tinha andado a investigar sobre ele, foi a Carla Madeira, uma brasileira, que agora já tem, os 3 livros dela já vieram para Portugal, que também te recomendo, e a Carla Madeira escolheu este livro do Ocean Vuong, On Earth We're Briefly Gorgeous, sobre a Terra somos belos por um instante. Este está traduzido. Está traduzido, sim, está traduzido. Eu li-o no original em que ele escreveu. Claro, estamos perante... Já é, mas estamos perante um dos grandes escritores do nosso século, atrevo-me a dizer, não é? Poeta, sim, poeta incrível, tem um livro muito incrível sobre a mãe dele, que morreu entretanto. Ele é relativamente novo, penso que é professor de literatura hoje em dia. É, nasceu em 88, é uma sim, criança. É uma criança. Ele já cresceu com CDs. Ao contrário de nós, ele já cresceu com CDs. E fala nessa viagem da mãe, fugida da guerra, não é? De um país em destruição, chegada à América, sem falar uma palavra de inglês. E essa ideia tão curiosa dele ser o intérprete da mãe no mundo. E é um livro belíssimo que não podia aconselhar mais. E depois escrito de uma maneira... fantástica, é mesmo. Vamos estar um dia sentados a ver aquele senhor velhinho da Academia Sueca quando eles anunciam todos os anos e vai seguramente um dia ser um Nobel, sim. A Ocean Vuong, ele diz, vem para trás até, porque a avó teve que separar as 3 filhas, porque a avó era considerada raça mista. A avó não, as 3 filhas que ela teve, incluindo a mãe dele, porque ela era vietnamita e o avô era americano. E então tiveram que se separar e conheceram-se durante a Guerra do Vietnã, assim, por partes. O avô foi visitar a família aos Estados Unidos, mas não conseguiu regressar ao Saigão por causa das forças comunistas. E a avó então separou as filhas e ele tinha 2 anos quando a sua família chegou a um campo de refugiados nas Filipinas e depois lá então conseguiram emigrar para os Estados Unidos. Ele só começou a aprender a ler aos 11 anos. É incrível. E tu falas um prémio Nobel. E fala de um professor de literatura em Harvard, ou não sei onde é que é. E foi nesse livro que conheci a história, que ele conta também, do pai do Tiger Woods. Sabes a história do pai do Tiger Woods? Eu já fiz um episódio de Vamos Todos Morrer sobre isso. Okay. Ver se eu consigo contar muito rapidamente. O pai do Tiger Woods está na guerra, vai para a guerra do Vietnã. O Tiger Woods é o jogador de golfe, só para... Talvez o mais famoso do mundo. Vai na guerra do Vietnã, é oficial, e fica muito amigo de um tipo do Vietnã do Sul, não é? Quem os americanos estavam a apoiar contra o Vietnã do Norte, comunista, que acabaram por ganhar a guerra, não é? E fica muito amigo deste tipo, a quem este tipo do Vietnã salva-lhe a vida, e ele passa-lhe a chamar o Tigre, tinha sido tão valente, começa a frequentar a casa dele, fica muito amigo deles, dos filhos, passa a ser quase o padrinho americano. Ele vem para a América, ainda durante a guerra faz uma segunda missão no Vietnã, leva os presentes que tinha prometido aos miúdos, faz toda esta história e entretanto tem de se vir embora. Eles saem com a queda de Saigão, que era a capital do Sul, fazem o que os americanos voltaram a fazer agora no Afeganistão, que é de um dia para o outro vem-se embora e deixar a população entregue, e assim ganhou o Norte. E o pai dele fica sempre muito triste a pensar o que terá acontecido ao meu amigo, deve ter morrido como morreu tanta gente quando o Norte invadiu. E há um jornalista que se interessa por esta história, e já o pai já não tinha morrido não, e vai à procura deste homem, sendo que tinha apenas o nome, e consegue ao fim de 1 ano ou 2 anos de escavar, procurar, encontra a família. Eles lembravam-se perfeitamente do tal tio americano, os miúdos lembravam-se dele, isto 50 anos depois, estás a imaginar, 50 ou 60 anos depois, e bem 50, que a guerra de Vietnã foi nos anos 70, e tem lá o quadro que ele tinha levado de presente, fica a saber que o tal amigo dele morreu pouco tempo depois do fim da guerra num campo de concentração, como muitos homens do Vietnã do Sul, e então remate desta história. O pai
do Tiger Woods tinha tentado de facto encontrar esse amigo de uma maneira muito particular, que foi o quê? Ele pensou, quando nasceu o seu primeiro filho, pensou assim, um dia o meu filho vai ser famoso, então vou-lhe dar um nome que eu chamava ao meu amigo, Tiger, que junto com o meu apelido, ele algures no mundo vai perceber que Tiger Woods é uma mensagem a dizer estou aqui. É assim, é por isso que ele se chama Tiger Woods. Estou toda arrepiada. É incrível. Se tivesse tempo, lê o episódio que eu fiz sobre isso, sobre o pai, chama-se Earl Woods, o pai dele. Woods. Incrível Está história. em podcast e está no livro. Está no podcast, está no livro, sim. Boa. Incrível história. E é por isso que ele se chama Tiger Woods. Isso é incrível. É mesmo incrível. Isso é mesmo. É Vou escrever mesmo. aqui, Earl Woods. É de ficar arrepiado. Sou arrepiadíssima. Sim. Não sei se é porque está frio. Vamos embora. Exatamente, pode ser do frio. Estão Que menos 2 maravilha. graus. Mas está frio. Agora ficou mais, exato. Mas olha, esta história do Ocean Vuong tem uma. Pronto, é essa história que não sabia ler. Depois escreveu um livro para a mãe. Aliás, a mãe morreu de cancro antes da publicação do livro. E depois então ele escreveu uma coleção de poesia chamada Time is a Mother. Que também é. Pronto, Ficas tão triste quando percebes que a mãe morre antes da publicação. É. Porque este livro torna-o famoso, famoso e não é só por ser famoso e reconhecido, não é? E imagino para a mãe, deve ser incrível. Seria um orgulho. Claro, uma mulher que chega sem falar uma palavra e tendo este filho como o seu tradutor, a sua ligação com o mundo. Exatamente. Sim, e aquela preocupação que ele tem, ele fala muito disso no livro nós todos quando somos adolescentes, os nossos pais, por mais incríveis que sejam os teus pais, causam-nos sempre embaraço, não é? Nós quando somos adolescentes, somos os nossos pais as pessoas figuras mais ridículas do mundo. Eu agora tenho um adolescente e sou eu a figura ridícula. Claro, sabes exatamente assim, não é? Podes ter os pais mais cool do mundo e toda a gente no liceu acha que são cool, nós achamos sempre aquilo tudo ridículo. Viramos olhos e com vergonha. Tudo péssimo. e ele ter de passar isto com a agravante de perceber que as pessoas gozavam com a mãe, isto e tudo. E que pena ela ter morrido sem saber. Ou se calhar sabem, as mães sabem sempre. Mas sabes que eu acredito nisso, a minha fé é essa, acreditar que olham por nós. Mas sim, mas para ele falar com ela sobre isso, não é? Claro. E há aqui uma história engraçada que, por um lado, acho isto, por um lado, lindo, por outro lado, muito irritante, que é, e eu falei também sobre isto com a Carla Madeira. Então, em 2020, este autor, o Vuong, foi revelado como o 7º escritor para contribuir para o projeto da Biblioteca Futura. O que é isto? São vários escritores que escrevem trabalhos originais entre 2014 e vai até 2114. Um projeto por ano, um escritor por ano. E nós não vamos ler, porque estas obras só vão ser publicadas em 2114. É ótimo. Não é? Sim. É verdade, é frustrante, os meus netos vão ver. Portanto, pronto, foi o 7º escritor, foi escolhido. E ele vive em Massachusetts. Como é que se diz? Massachusetts. É difícil, Massachusetts. E dá aulas de faculdade, lá está, na escrita criativa. Ocean Vuong, sobre a Terra, somos belos por um instante. E este que tu traduziste, da Marjane Satrapi Santinho, Persépolis. Sim, é uma novela gráfica, que é outro género que eu também... Que ela é a primeira árabe a escrever em quadradinhos, a fazer quadradinhos, sim, fazer banda desenhada. Eu acho que o Persépolis até lança um bocadinho a moda, entre aspas, da novela gráfica. Havia uma coisa que eu lembro-me de ler em miúdo, chamada Mouse, que também está traduzida cá, que é uma história, mas contada com ratos, é um tipo judeu, cujo pai foge do Holocausto para a América. Art Spiegelman chama-se o tipo que desenha isso. E escreve uma novela gráfica que eu penso que é dos anos 70, precisamente a contar a viagem do pai, mas tudo, ou seja, como se o mundo fosse passado com ratos, e por isso é que se chama Mouse, que é ratos em... Isso inspirou o Jerónimo Stilton, que é uns livros infantis. São ratos também, que falam e que se vestem. Provavelmente. E esta ideia, ou seja, não são propriamente livros de quadradinhos como nós temos o Tintim, são novelas gráficas, são romances, só que em forma com desenhos, com quadradinhos. E a Marjane Satrapi faz isso. É uma rapariga que nasce na classe média alta em Teherão, portanto a capital do Irão, ainda durante o tempo do Shah, com uma vida muito ocidentalizada. Do chá com X, não estamos a falar da bebida. Ela já é desde o tempo do chá. Ela já via. Não foi a Inglaterra, não foi a nossa rainha que foi a Inglaterra. Exatamente. Nem precisava de beber, mas sempre pequena, com certeza. E então, portanto, uma vida muito ocidentalizada, que é o contrário do que nós imaginamos o Irão, e é apanhada, ela e toda a gente lá vive no Irão, pela Revolução Islâmica, que pôs no poder estes ayatollahs e estas figuras tão sinistras que nós conhecemos. E são sinistras mesmo, não tem nada a ver com religião, tem graça. Eu fiz um programa na Antena 3 chamado Vamos para a Tua Terra.
onde cada semana escolhia um país e convidava pessoas desse país, mas que vivessem em Portugal, a mostrar-nos um bocadinho o seu país. E há um episódio sobre o Irão, também podem ir ver, com 2 convidados. Também está em podcast? Está em podcast. Vamos para a tua terra. Sim, vamos para a tua terra, sim. Tem histórias incríveis mesmo, tem muitos países. Esse do Irão foi perceber um pouco de como não há ninguém no Irão que esteja contente com aquele regime. Estas pessoas tinham são refugiadas em Portugal, 2 pessoas mesmo incríveis, hoje são um episódio, e é perceber que nem sequer tem nada a ver com religião, ou seja, há muita gente que é muito religiosa, mas não é nada para o regime. Eu achava que era um bocadinho isso. As pessoas menos religiosas seriam contra o regime, as pessoas mais religiosas não tem nada a ver com isso. É mesmo só uma ditadura altamente opressiva. E ela... nós conseguimos imaginar o que é se nascer hoje e crescer hoje no Irão já é uma opressão enorme. Sim. Quando tu já levas um bocadinho de vida de adolescente sem ter essa experiência, ainda mais chocante é. E portanto ela conta como é que acompanha tudo, de começar a ter que usar o véu, não usar o véu e ser castigada na rua. E, portanto é essa descida aos infernos do próprio Irão e que ela acaba por fugir para a França. Este livro tem sido reeditado, nunca teve fora de reedição. A tradução portuguesa é minha e sei que voltou a ser reeditado agora há pouco tempo, quando essa Masha Amani, é como se chama a rapariga de 20 anos que foi morta pela polícia por ter um bocadinho de cabelo à mostra, mesmo terrível. E portanto leiam para conhecer um bocadinho também do mundo, e é um livro belo. Já foi também feito um filme onde a voz da mãe dela é a Catherine Deneuve e a voz dela é a Chiara Mastroianni, que é a própria da filha da... Um filme com o mesmo nome. Chama-se Persepolis. Persepolis, que é a filha da Catherine Deneuve. Aquilo é toda aquilo é um penico. França é um penico, são todos filhos. Passa-se em 79 e isto é uma memória, tanto é uma autobiografia, mas é ela como uma criança de 10 anos, irreverente e rebelde, filha de um casal de classe alta e convicções marxistas. Sim, é verdade. E ela quer usar batom, era proibido. A música foi proibida, não se podia ouvir música. Que impressão, não é? Terrível mesmo. De repente, não, neste século. Mas foi há quanto tempo? Não, foi agora. Claro, foi ontem. Já éramos nascidos. Olha, foi o ano em que nasceste. Pois é, 1979. Vês? Um ano de boa colheita. E sabes que a Marjane claro que sabes, Marjane Satrapi é o nome artístico de Marjane Ebi Hamis. Fez bem mudar. É uma romancista gráfica, ilustradora, cineasta e escritora franco-iraniana. Ficou conhecida como a primeira, lá está, a escrever histórias em quadradinhos. A adaptação animada, lá está, da sua série Quadradinhos, que ela co-dirigiu junto a Vincent Parronot, foi indicada para o Oscar. Essa série que tu falaste. É um filme de animação. Okay. Só que os desenhos são os dela, portanto é igual, quem lê o livro vê no filme esses desenhos, sim. Ela também fala daqui, é engraçado, é outra vertente do livro, fala da sua vida depois em França enquanto imigrante. E ela durante um tempo... Sim, péssimo. Cabelo ao léu, cabelo ao vento. Essa parte boa, tudo, sim. Claro. Mas a parte depois também de alguma discriminação que existe na Europa, como sabemos. Aliás, tem graça porque ela chama-se Marjane, que é um nome persa do Irão, mas ela as pessoas acham que ela se chama Marie-Jeanne, francês, e ela usa-o durante muito tempo para disfarçar, até que um dia pensa, e não falava do Irão, não dizia nada. Até que um dia diz, não, isto é a minha identidade, isto sou eu, e começa a dizer, não, o meu nome, estão a dizer mal há 10 anos, eu chamo-me Marjane. Já viste, isto é quem eu sou, o que esta frase é aplicada contra o racismo, contra a homofobia, não é? É o que eu sou, não é um capricho, não é uma escolha, não é, é o que me identifica. Isto sou eu. Até documental, até falas nisso no texto do Labirinto, no texto, porque eu li, não ouvi o podcast, mas li o livro e é mesmo isso, maravilha. Marjane Satrapi, Persepolis. Olha, tenho imensas recomendações, estou cheio de vontade de fazer imensas recomendações, até depois te chatear a posteriori, mas já falei neste livro que eu adoro, que é o Shantaram, conheces? Que é incrível, é o Gregory David Roberts, é um neozelandês que foge da prisão, foi preso por armed robbery. Assalto à mão armada. Assalto à mão armada, muito obrigada, peço desculpa. Tive 2 dias. Tive 2 dias em Londres. Mas é irritante. É que isto é irritante, mas realmente são termos que tu usas, não é? Tive 2 dias em Londres.
Mas escreveu, viveu na Índia e é incrível, conhece a Índia pobre e a Índia rica, e é uma autobiografia ficcionada, vá, mas é um livro que eu recomendo. Quando me falaram nele fiquei assim um bocadinho, mais são 900 páginas, lá, é maravilhoso, nunca sublinhei tanto um livro, portanto esse recomendo. E depois, aliás, vou deixar aqui nas notas do podcast as minhas recomendações. Claro que já terás lido do Filipe Melo, já terás lido a Balada para Sophie. Claro. Sabes que estudámos juntos na escola. Não? Sim, éramos colegas de carteira, portávamos pessimamente. Giro. E tenho a curiosidade de dizer que as primeiras bandas desenhadas fizemos-las juntos. O Filipe fazia os desenhos e eu escrevia, os textos escrevíamos em conjunto. Era uma coisa chamada As Aventuras de Sunsum e Alexandra. Sunsum é a Assunção e eu Petinon a Sunsum. Exatamente. E era uma coisa completamente absurda, porque o Filipe fazia. O Filipe é incrível, não é? Em todas as já o áreas. Convidei, fica aqui a pressão. Filipe anda cá. O Filipe é incrível em tudo. Faz cinema, é músico. Olha, como tu é versátil, é multifacetado. Mas ele é muito talentoso. E então fazíamos isso. Então a particularidade desta banda desenhada era o Filipe, era sempre as mesmas personagens, que eram só duas, a Sunsum e a Alexandra, só que em cada quadradinho mudavam completamente de forma. Às vezes eram pessoas, outras vezes eram maçãs, outras vezes eram cães. Sim. O Filipe é muito mais doente que eu. Podes voltar a pegar nisso. Encontrei. Tenho que pegar nisso, agora tem graça. Quantos livros não são? Já não sei quem é que foi, Marguerite Duras, se não me engano, uma escritora qualquer que encontrou diários seus da adolescência e que pegou e que editou. Sim, mas olha, vou dizer agora lembrei-me disto. As Meninas Exemplares, que é um livro da Condessa de Seguro que as nossas mães e as nossas avós liam. Li tudo, eu também li. Também li, claro. Os Ossos de Sofia, as Meninas Exemplares são incríveis. E há uma edição em português facsimilada que é o livro que era da Vieira da Silva. Portanto, o livro que ela leu em criança e que ela fez desenhos. Portanto, há aí uma edição facsimilada que é eu acho que é As Meninas Exemplares, desenhada pela Vieira da Silva. Em criança, a fazer uns desenhos. Procurem, é bonito. Olha, já escrevi aqui, aliás. É sweet, é muito sweet. Sim, senhor, mas também sou dessa geração, que eram os livros de capa dura, pequeninos, capas azuladas, que a minha mãe tinha. Que herdámos das nossas mães. Mas... Ora bem. Então pronto, Balada para Sophie, claro que já conhecias, recomendo o Shantaram, recomendo para o teu Vamos Todos Morrer, o Forster. Não fizeste um episódio? Por acaso ainda não. Foste ver os mil... Não, fiz... Há uma lupa lá em cima. Sim, e eu escrevi Forster. Sim, não fiz ainda. E até escrevi com gralha, às vezes penso o R antes do Forster. Então escrevi várias vezes. Ok, ainda não fez. Fica recomendado. Tenho que recomendar uma personagem para os teus desenhos. Confirmaste, são 1000. Para os desenhos. Para os desenhos. Que é a prima do mestre de obras. Não confundir com a obra-prima do mestre. Não é? Tu tens de ter uma personagem que é a prima do mestre de obras. Não confundir com... Isso é ótimo. Vou apontar. Obrigado. E depois tenho um livro para oferecer. E não foi por acaso que eu também falei nela neste podcast. Cá sempre agora o perigo de eu ter, não é? Sempre o perigo de tu teres. Eu dar tenho um plano B. Essa parte. Mas eu tenho sempre um plano B. E há certos convidados que eu tenho um plano B. Mas este, acredito que não tenhas, porquê? Porque é um livro que está a fazer sucesso cá. Aliás, esta autora foi a segunda mais vendida no Brasil há um ano ou dois, a seguir ao Itamar Vieira Júnior, que até foi prémio Leia. E a Carla Madeira é um livro que eu já li e gostei muito. Aliás, entrevistei a Carla para este podcast. E é um livro que eu vejo muito as mulheres a partilharem. Mas é muito giro e foi a Carla que me recomendou o Ocean Vuong. Foi a partir dela que eu o conheci. Então eu gosto sempre de relacionar aqui se este tipo gosta deste livro, que também pode gostar daquilo. Pronto, e a Carla é muito original, é muito diferente a leitura dela. E há aqui umas personagens, sobretudo uma delas, que é uma prostituta, que é uma personagem maravilhosa. E então, calculo que não tenhas. São sempre. Mas esta está. E é diferente, e é um livro levezinho, lês em 2 noites. E a Carla Rio já cá veio em Portugal, ela já cá tem mais 2 livros que também adorei, que se chama A Véspera e A Natureza da Mordida. Eu gostei de todos, sou suspeita, claro. O título não já tinha ouvido falar. Tudo é Rio, porque está muito está muito falado, há muito passa-palavra e nas redes e tudo, e chegou a Portugal há pouco tempo. Enfim, apesar de ser brasileiro, dava para encomendar online, mas Tudo é Rio é o que eu estou a oferecer. Obrigado, fico mesmo contente. Obrigado, eu gostei imenso. Também adorei. Que bom. Foi ótimo. Foi awesome. Chorámos, rimos, já foi bom. E obrigado a quem nos ouve, para a semana a mais. Adeus.